MrBeast entrou na live desse cara e doou 100 mil dólares. Mas com o desafio, raspe a sua cabeça. Na hora, ele saiu correndo pra pegar a maquininha e começou a raspar o cabelo inteiro sem nem questionar. Porque nessa época, o MrBeast tava entrando em várias lives e doando muito dinheiro. Mas aí ele percebeu que era uma conta fake e que os 100 mil eram na moeda do Zimbábue. E isso, na verdade, era 20 reais. Trends de internet que deram muito errado. Esse mês surgiu a moda de colocar brinquedos satisfatórios no micro-ondas pra deixar eles molinhos e mais fáceis de brincar. O problema é que isso fervia o slime de dentro do negócio. E quando as pessoas tiravam, ele explodia na cara delas e levou uma galera pro hospital. Mas ano passado, uma das maiores trends foi essa, em que alguém puxava sua perna e você fingia que tava dirigindo. Parecia divertido, só que algumas pessoas puxavam forte demais e batiam a cabeça tão forte no chão que dava traumatismo craniano. O desafio da confiança era basicamente se jogar pra trás e confiar que a outra pessoa ia pegar. Só que alguns confiaram nas pessoas erradas, porque eles saíam e largavam a pessoa batendo com o curuco. Trends de internet que deram muito errado. Esse mês surgiu a moda de colocar brinquedos satisfatórios no micro-ondas pra deixar eles molinhos e mais fáceis de brincar. O problema é que isso fervia o slime de dentro do negócio. E quando as pessoas tiravam, ele explodia na cara delas e levou uma galera pro hospital. Mas ano passado, uma das maiores trends foi essa, em que alguém puxava sua perna e você fingia que tava dirigindo. Parecia divertido, só que algumas pessoas puxavam forte demais e batiam a cabeça tão forte no chão que dava traumatismo craniano. O desafio da confiança era basicamente se jogar pra trás e confiar que a outra pessoa ia pegar. Só que alguns confiaram nas pessoas erradas, porque eles saíam e largavam a pessoa batendo com o curuco. E se você ficar um ano sem celular? No primeiro dia, você provavelmente passaria mal. Iria sentir o celular vibrando mesmo sem estar com ele e ficaria em pânico pensando em tudo da internet que você tá perdendo. Em uma semana, a falta de dopamina ia bater igual abstinência. O tédio ia ser doloroso e o tempo iria passar em câmera lenta. Mas em um mês, uma coisa bizarra acontece. Você ia começar a enxergar melhor, dormir muito mais profundo e focar nas coisas. Iria ver filmes, estudar e a sua saúde mental ia começar a melhorar. Em um ano, você seria um super-humano. Zero ansiedade, muito mais amigos, inteligente e não conheceria nenhum meme novo. E se você ficar um ano sem celular? No primeiro dia, você provavelmente passaria mal. Iria sentir o celular vibrando mesmo sem estar com ele e ficaria em pânico pensando em tudo da internet que você tá perdendo. Em uma semana, a falta de dopamina ia bater igual abstinência. O tédio ia ser doloroso e o tempo iria passar em câmera lenta. Mas em um mês, uma coisa bizarra acontece. Você ia começar a enxergar melhor, dormir muito mais profundo e focar nas coisas. Iria ver filmes, estudar e a sua saúde mental ia começar a melhorar. Em um ano, você seria um super-humano. Zero ansiedade, muito mais amigos, inteligente e não conheceria nenhum meme novo. Com a maior ligação que dá pra fazer no WhatsApp, eu resolvi testar. Liguei pra 2 WhatsApps meus e deixei eles se falando. E depois de 3 horas, ainda tava ligando. Então eu deixei enquanto fazia outras coisas e fui olhar depois de 6 horas. E ainda tava em chamada. Eu fiquei me perguntando até quando ia dar. E deixei eles se falando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar como eles estavam. E com 24 horas, acabou a bateria do iPhone. Com a maior ligação que dá pra fazer no WhatsApp, eu resolvi testar. Liguei pra 2 WhatsApps meus e deixei eles se falando. E depois de 3 horas, ainda tava ligando. Então eu deixei enquanto fazia outras coisas e fui olhar depois de 6 horas. E ainda tava em chamada. Eu fiquei me perguntando até quando ia dar. E deixei eles se falando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar como eles estavam. E com 24 horas, acabou a bateria do iPhone. Com a maior ligação que dá pra fazer no WhatsApp, eu resolvi testar. Liguei pra 2 WhatsApps meus e deixei eles se falando. E depois de 3 horas, ainda tava ligando. Então eu deixei enquanto fazia outras coisas e fui olhar depois de 6 horas. E ainda tava em chamada. Eu fiquei me perguntando até quando ia dar. E deixei eles se falando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar como eles estavam. E com 24 horas, acabou a bateria do iPhone. O que eles fazem quando um ator precisa comer algo bizarro num filme? Pra comer cocô, eles misturam chocolate com avelã e nozes numa textura bem realista. Já pra comer vermes, eles são feitos de gelatina e ficam extremamente nojentos e realistas, mas com gosto de bala. Pra comer barata, eles derretem chocolate bem escuro e colocam numa forma. E pra fazer as perninhas, usam caramelo. E se um ator vegetariano não quiser comer carne, eles pintam uma melancia que fica igualzinho. Como são os animais de Bob Esponja na vida real? O Lula Molusco não é uma lula. Ele parece bem mais com um polvo, que é assim. Já o Bob Esponja, muita gente acha que é uma esponja marinha, mas o criador disse que ele na verdade é uma esponja
esponja de cozinha, que caiu no mar sem querer. Já o Patrick é uma estrela do mar, que foi inspirada na estrela do mar rosa gigante. Sim, esse é o nome real. O Gary é um caramujo marinho, que é muito fofinho e parecido com o desenho. O Senhor Siriguejo, na verdade, é um caranguejo vermelho, e não um siri, que é bem diferente. E a Sandy é um esquilo. Todo mundo zoou ela pela música que ela fez pra esse refrigerante. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Ela postou na internet e o negócio viralizou, com milhares de comentários rindo dela. Só que o que ninguém esperava é que a marca viu e, ao contrário de zoar ela, fez um comercial na TV com a música que ela criou. Eu vou fazer suas mãos flutuarem sozinhas. Vai até o batente de uma porta e pressiona as costas da mão nele. Agora faz força pra abrir os braços. Empurra a parede o máximo que você conseguir e fica assim por exatamente 40 segundos. O seu cérebro tá mandando a sua mão levantar, só que a parede tá travando ela. Por isso, quando você der um passo pra frente, os seus braços vão flutuar. Famosos que têm talentos bizarros. A Jennifer Lawrence consegue colocar 10 marshmallows na boca ao mesmo tempo. A Selena Gomez consegue jogar chicletes pra cima e pegar eles de volta. Tô com medo. Ah, que nojo! Já a Hailey Bieber consegue abrir garrafas com a boca. Não recomendo, eu quase quebrei o dente. A Jessie J consegue cantar com a boca fechada. Não dá. Por fim, a Jenna Ortega consegue comer qualquer pimenta sem sentir nada. Pimenta mais forte do mundo. Se inscreve. Como o som de desenhos animados é feito? O som do seu siriguejo andando é literalmente o som que um caranguejo faz enquanto anda. As perninhas batendo. O Ratatouille cozinhando é a mistura de vários instrumentos musicais, que de alguma forma fica perfeitamente igual ao som de talheres. Já esse som foi feito literalmente destruindo um carro de verdade. O cara pegou o próprio carro e quebrou o motor até sair esse som. Levou o trabalho um pouco a sério demais. Por fim, pro som de soco de Kung Fu Panda, uma mulher teve que socar uma almofada várias vezes. Como o som de desenhos animados é feito? O som do seu siriguejo andando é literalmente o som que um caranguejo faz enquanto anda. As perninhas batendo. O Ratatouille cozinhando é a mistura de vários instrumentos musicais, que de alguma forma fica perfeitamente igual ao som de talheres. Já esse som foi feito literalmente destruindo um carro de verdade. O cara pegou o próprio carro e quebrou o motor até sair esse som. Levou o trabalho um pouco a sério demais. Por fim, pro som de soco de Kung Fu Panda, uma mulher teve que socar uma almofada várias vezes. Coisas que você não pode falar. Nunca fale, eu sou um terrorista do lado de um avião, mesmo que de brincadeira, porque eles vão te tirar do voo e te prender. Já num navio, nunca fale Mayday, porque isso é um pedido oficial de socorro, e se eles ouvirem, vão chamar os bombeiros e a polícia. E se for mentira, você vai ser punido. Num hospital, nunca fale código vermelho, porque é um código para emergências como incêndios e pode confundir as pessoas. Por fim, no Japão, você nunca pode virar pra sua mãe e falar: mãe, eu te odeio, sua vaga. Cantores que se vingaram dos seus haters. Uma cantora falou que Seven Rings da Ariana Grande era uma cópia da sua música. Ariana ignorou até o seu próximo show, em que ela fez isso aqui antes de tocar a música. Depois de um show, acusaram a Sabrina Carpenter de dublar suas músicas e não cantar. Mas além de comentar que ela sim canta suas músicas nos shows, ela respondeu com esse show aqui, em que cantava sozinha. Cantores que se vingaram dos seus haters. Uma cantora falou que Seven Rings da Ariana Grande era uma cópia da sua música. Ariana ignorou até o seu próximo show, em que ela fez isso aqui antes de tocar a música. Depois de um show, acusaram a Sabrina Carpenter de dublar suas músicas e não cantar. Mas além de comentar que ela sim canta suas músicas nos shows, ela respondeu com esse show aqui, em que cantava sozinha. Ladrões mais gente boa. Na Itália, um cara invadiu um restaurante de madrugada, mas ao invés de roubar dinheiro, ele só foi até a cozinha e preparou uma pizza pra ele. Depois, lavou a louça, inclusive a que já tava lá quando ele chegou, e foi embora. Já em 2025, um cara roubou um carro de um estacionamento, mas enquanto fugia, percebeu que tinha um bebê dormindo dentro do carro. Ele então levou o bebê até a polícia e quando a mãe foi buscar, deu uma bronca nela por ter largado a criança sozinha. Youtubers que vazaram seus endereços sem querer. O MrBeast resolveu comprar um mercado, mas sem querer deixou o endereço aparecer em um vídeo. Em minutos, várias pessoas foram esperar ele do lado
lado de fora. Mr. Beast is not coming today due to security issues. No, Jesus, no, tell him bring his ass back. O streamer Bistecone tava em live quando o endereço dele vazou. Só que as pessoas começaram a fazer um monte de coisa errada com o endereço dele e baixou polícia na casa dele. Alguém aí, né, tá me zoando, começou a falar lá que ia matar o motoboy. Eu não vou fazer live até eu me mudar. Por fim, o Speed tava em live quando um hacker entrou e vazou não só o seu endereço, mas a escola em que ele estudava. You live at 14 Cambridge Street, Sydney 45365. You go to Oakland, other Main Street at Claremont Avenue. Celebridades que você não sabe o nome real. A Billie Eilish, na verdade, se chama... So, my name is actually William. Billie, na verdade, é um diminutivo de William, que é o nome do seu avô que morreu. Assim como Brad Pitt, que chama William Bradley Pitt. O Bruno Mars também não chama Bruno. O nome real dele é Peter, e Bruno é um apelido. A Lisa nasceu Prampria Monobal, mas mudou pra Lalisa, porque uma cartomante falou que daria mais sorte. Acho que funcionou, né? Por fim, o Post Malone se chama Austin Richard Post. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. A Heinz acabou de lançar um sorvete sabor ketchup, que é feito especificamente pra comer com batata frita. E sim, ele é doce. Em 2022, a marca de luxo Balenciaga quis fazer produtos diferenciados e por isso lançou bolsas e carteiras que eram pacotes de salgadinho pela bagatela de 14 mil reais. A Listerine queria fazer um enxaguante bucal com o melhor sabor possível e por isso lançaram o Listerine sabor frango do KFC. Só que as pessoas começaram a tomar que nem suco e aí teve que parar de fabricar. Por fim, a Ford lançou um perfume sabor gasolina, porque percebeu que muita gente adorava esse cheiro, só que em outras pessoas dava dor de cabeça e deu ruim. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. A Heinz acabou de lançar um sorvete sabor ketchup, que é feito especificamente pra comer com batata frita. E sim, ele é doce. Em 2022, a marca de luxo Balenciaga quis fazer produtos diferenciados e por isso lançou bolsas e carteiras que eram pacotes de salgadinho pela bagatela de 14 mil reais. A Listerine queria fazer um enxaguante bucal com o melhor sabor possível e por isso lançaram o Listerine sabor frango do KFC. Só que as pessoas começaram a tomar que nem suco e aí teve que parar de fabricar. Por fim, a Ford lançou um perfume sabor gasolina, porque percebeu que muita gente adorava esse cheiro, só que em outras pessoas dava dor de cabeça e deu ruim. Eu vou bater um recorde do Mr. Beast. Ele postou esse vídeo contando até 100 mil. Então eu vou contar até 100 mil e 1, 2, 3, 4. Já percebi que vai demorar. 1061, 1062. O vídeo do Mr. Beast tem 24 horas, então vocês vão ter que me dar um tempinho. Como estão os cachorros de memes hoje em dia? O cachorro em choque, na verdade, se chama Bella. E apesar de muita gente achar que ela tava fazendo uma careta, ela na verdade nasceu assim por causa de uma mutação genética. E fica com essa cara o tempo inteiro. Esse meme ficou conhecido como Walter, mas o seu nome real é Nelson. Hoje em dia ele tá assim e tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. O cachorro narigudo viralizou muito. E muita gente acha que ele é da raça Borzoi, mas não. A cachorra do meme chama Sugar e é de outra raça que também tem narigão. Por fim, o cachorro sentado. O seu nome real é Bouncy e ele é um Shiba Inu, que infelizmente faleceu de câncer em 2023. Como estão os cachorros de memes hoje em dia? O cachorro em choque, na verdade, se chama Bella. E apesar de muita gente achar que ela tava fazendo uma careta, ela na verdade nasceu assim por causa de uma mutação genética. E fica com essa cara o tempo inteiro. Esse meme ficou conhecido como Walter, mas o seu nome real é Nelson. Hoje em dia ele tá assim e tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. O cachorro narigudo viralizou muito. E muita gente acha que ele é da raça Borzoi, mas não. A cachorra do meme chama Sugar e é de outra raça que também tem narigão. Por fim, o cachorro sentado. O seu nome real é Bouncy e ele é um Shiba Inu, que infelizmente faleceu de câncer em 2023. Humanos com superpoderes reais. James Harrison tem basicamente sangue de ouro. Nele tem um anticorpo super raro que faz bebês não morrerem de uma doença. Ele doou sangue toda semana da sua vida e salvou mais de 2 milhões de bebês. Natasha Demkina diz ter visão de raio-x, vendo literalmente dentro do corpo das pessoas. E ela provou isso adivinhando qual dessas pessoas tinha um pino de metal dentro do corpo. Mas muita gente ainda desconfia que é mentira. Essa mulher consegue sentir o cheiro de doenças e conseguiu cheirar a doença de Parkinson no seu marido antes dele começar a ter sintomas, salvando a vida de vários
várias outras pessoas. O Ben ficou cego com só 3 anos, mas aprendeu a se localizar usando sons. Ele faz um barulho com a boca e, dependendo do eco, sabe onde ele tá. E assim ele consegue andar de patins, jogar basquete e até videogame. Crianças que usaram 100% do cérebro. Na lição de casa, um menino tinha que desenhar 11 objetos. Ele então foi lá e desenhou 11 círculos. No dia seguinte, a professora viu e falou que ia dar 0, porque círculos não são objetos. Aí ele disse que eram 11 pregos vistos de cima. Tirou 10. Numa prova, ela tinha que escrever o nome das formas geométricas, só que ela não sabia nenhuma. Aí ela literalmente deu nome pra elas. Se parar pra pensar, ela não tá errada. Esse menino queria colar numa prova, mas não sabia como. Só que ele lembrou que os professores deixavam eles usarem brinquedos de ansiedade durante a prova. Aí ele simplesmente carimbou a cola no cubo. Errado, extremamente. Gênio, também. Por fim, esse menino tava de castigo e tava proibido de colocar os pés pra fora de casa. Aí ele fez isso. 2027 vai ser insano. 2026 acabou de começar, mas já tem muita gente querendo que ele acabe. O motivo? Vai ter o lançamento de Minecraft 2, Frozen 3 e os Simpsons 2. Fora isso, em 2027, os astronautas vão voltar pra Lua. E a última vez que isso aconteceu foi em 1972. E no dia 2 de agosto vai ter um eclipse solar, que vai deixar a Terra no escuro por um dia. Países que não estão em 2026. A Etiópia tá em 2018, porque eles usam um calendário que tem 8 anos a menos que o nosso. Já o Japão tá no ano 8, porque o calendário deles reinicia cada vez que muda o imperador. Já o Nepal só vai ter ano novo em abril, e pra eles vai ser o ano 2083, porque o calendário deles muda de acordo com a lua. A Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Myanmar estão no ano 2569, porque seguem o calendário budista. Por fim, a Coreia do Norte tem um calendário que começa com o nascimento do Kim Il-sung e está no ano 115. Pessoas que fizeram plástica pra parecer com famosos. O Oli London queria ficar parecido com o Park Ji-min. Pra isso, ele foi pra Coreia, fez 18 cirurgias e a sua aparência hoje é essa aqui. E ele se identifica como coreano. Toby Sheldon era assim, mas fez cirurgias pra ficar parecendo Justin Bieber. E o resultado foi esse. Já a Paige Newman queria ficar igualzinha a Ariana Grande. E além de cirurgias, ela mudou sua maquiagem e roupas e hoje em dia tá assim. Pior que realmente parece. Por fim, Sahar Tabar tinha o sonho de ser igual a Angelina Jolie. E pra isso, fez mais de 50 cirurgias aos só 24 anos. E hoje em dia, o seu rosto é assim. Pessoas que fizeram plástica pra parecer com famosos. O Oli London queria ficar parecido com o Park Ji-min. Pra isso, ele foi pra Coreia, fez 18 cirurgias e a sua aparência hoje é essa aqui. E ele se identifica como coreano. Toby Sheldon era assim, mas fez cirurgias pra ficar parecendo Justin Bieber. E o resultado foi esse. Já a Paige Newman queria ficar igualzinha a Ariana Grande. E além de cirurgias, ela mudou sua maquiagem e roupas e hoje em dia tá assim. Pior que realmente parece. Por fim, Sahar Tabar tinha o sonho de ser igual a Angelina Jolie. E pra isso, fez mais de 50 cirurgias aos só 24 anos. E hoje em dia, o seu rosto é assim. Nessa loja, você pode pegar o que quiser se tirar notas boas. Esse menino chega e mostra que evoluiu de 7,5 pra 8,5. E o dono fala pra ele escolher o que quiser de graça. Só que ele decidiu pegar ovo, pão e leite pra sua família. E nada pra ele. E aí o cara falou pra ele pegar mais. E ele voltou com um pacote de Oreo pra dar pra sua mãe de Dia das Mães. E o cara complementa dando de graça um buquê de flores pra ele. O que aconteceria se as crianças dominassem o mundo? Primeiro, os adultos iam começar a trabalhar pra elas. E as escolas provavelmente seriam demolidas. Depois, o mundo viraria um caos. Porque as crianças iam fazer tudo que os adultos falavam pra elas não fazerem. Mas com o tempo, os adultos iam começar a viver sem preocupações. Porque não teriam que cuidar das crianças. Enquanto as crianças teriam que trabalhar pra fazer esse novo mundo funcionar. Até que essas crianças virariam os novos adultos. O que aconteceria se o Brasil sumisse? O mundo ia sofrer muito. Sem o Brasil, vários países ficariam sem comida. Porque a gente produz várias coisas pra eles. A maior floresta tropical do mundo também sumiria. O que deixaria o planeta muito mais quente sem vários animais. Mas tem 2 países que iam adorar. Porque sem o Brasil, a Itália e a Alemanha seriam as maiores campeãs da Copa do Mundo. Chegar atrasado salvou a vida dele. Esse menino nunca se atrasava pra aula. Mas nesse dia, tudo deu errado. O alarme dele não tocou e ele acordou às 7. Sendo que a sua van passava às 6:30. Ele tomou café correndo e resolveu ir andando pra escola. Mas no meio do caminho, percebeu que tava sem fone. Ele para, pensa e resolve voltar pra pegar mesmo atrasado. Porque odiava andar sem música. Mas quando ele chega na esquina da escola, percebe um negócio estranho. Vários carros de polícia e ambulâncias. E aí vê o motivo. A sua van, que ele teria pego se não atrasasse, tinha batido bem no lugar onde ele sentaria se tivesse lá. Chegar atrasado salvou a vida dele. Esse menino nunca se atrasava pra aula. Mas nesse dia, tudo deu errado. O alarme dele não tocou e ele acordou às 7. Sendo que a sua van passava às 6:30. Ele tomou café correndo e resolveu ir andando pra escola. Mas no meio do caminho, percebeu que tava sem fone. Ele para, pensa e resolve voltar pra
pra pegar mesmo atrasado, porque odiava andar sem música. Mas quando ele chega na esquina da escola, percebe um negócio estranho. Vários carros de polícia e ambulâncias. E aí vê o motivo. A sua van, que ele teria pego se não atrasasse, tinha batido bem no lugar onde ele sentaria se tivesse lá. Qual o canal do YouTube com mais vídeos? Em terceiro lugar, fica esse canal de videoaulas, que tem 1,3 milhão de vídeos, mas parou de postar faz 6 meses. Mas em segundo lugar, tá esse cara aleatório, que postou 2 milhões de vídeos. Sobre o quê? Vocês perguntam. Tutoriais de computador, que ele continua postando. E o canal com mais vídeos da história é o NameLook, com 5 milhões de vídeos, porque posta um vídeo pra cada nome do mundo. Sim, Enzo Silva, até o seu. Como hackear o seu corpo? Se você precisar fazer xixi, mas estiver numa situação que não tem como, aperta esse lugar atrás do seu joelho. A vontade vai diminuir. Se alguma coisa entrar no seu olho, não coça, porque vai ficar pior. Puxe os seus cílios com cuidado e o negócio provavelmente vai sair. Por fim, dizem que se você tomar suco de maçã antes de dormir, vai ter sonhos lúcidos muito loucos. Produtos inventados pra coisas diferentes do que a gente usa hoje. O ketchup foi inventado pra ser um remédio. Ele era vendido como uma cura pra tudo, e principalmente pra diarreia. Até que as pessoas começaram a comer, botar no hambúrguer, e evoluiu pro que a gente conhece hoje. A Super Bonder começou a ser usada na Guerra do Vietnã pra colar feridas de soldados e impedir que eles sangrassem, salvando várias vidas. Até o dia que perceberam que ela também seria boa pra colar outras coisas. Por fim, os M&M's foram inventados pra ser uma fonte de energia rápida pros soldados, que eles pudessem carregar no bolso. Só que a ideia não foi pra frente e, ao mesmo tempo, as crianças ficaram sabendo dessa novidade e virou o que a gente ama hoje. Quem é mais limpo? Quem toma banho de noite ou de manhã? Quem banha de manhã consegue acordar o corpo e remove todo o suor da noite anterior, fora que vai pra escola ou trabalho com um banho recém-tomado. Mas quem banha de noite acumula as bactérias e sujeiras da cidade durante o dia. Mas tomando banho antes de dormir, você tira tudo isso e não leva pra cama. Enquanto quem toma banho de manhã dorme acompanhado de toda a sujeira que acumulou durante o dia. O quão raro é a cor do seu olho? O olho mais comum é o castanho escuro, encontrado em 40% das pessoas, incluindo eu. Seguido pelo castanho claro, que também 40% das pessoas têm. Em oitavo lugar ficam os olhos azuis, que só 7% da população tem. Mas mais raros são os olhos mel, que só 4% das pessoas têm e muita gente confunde com o castanho claro. Em sexto lugar, olhos âmbar, que 3% tem e eu nunca conheci ninguém que tivesse. Em quinto, olhos cinza, encontrado em só 3% das pessoas. Quarto lugar, olhos verdes. Eu achava que era comum, mas só 2% do mundo inteiro tem. Em terceiro lugar, olhos vermelhos, que só 0,1% das pessoas tem. E normalmente só existe em quem tem albinismo, parecido com a heterocromia, em que uma pessoa tem duas cores de olhos, e também só 0,1% tem. E por fim, o olho mais raro de todos, que só 0,01% das pessoas tem, é o olho preto. Depois de ficar muito tempo com o seu melhor amigo, você começa a falar igual ele. E igual ele, e até falar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Mas isso não é você perdendo a identidade. Esse é o efeito camaleão, em que o seu cérebro imita até as emoções do seu amigo pra tentar entender ele melhor. É por isso que quando ele tá triste, você também fica. Então isso não é ser copião. É o nível mais alto de amizade que dá pra chegar. Vezes que a internet salvou vidas. Essa menina tava fazendo live no TikTok quando as pessoas notaram um caroço estranho no seu pescoço. E falaram que ela devia ir no médico porque poderia ser câncer. A menina riu dos comentários, mas no dia seguinte resolveu ir no hospital só pra ter certeza. E depois de alguns exames, eles realmente acharam um problema grave na sua tireoide, que só deu pra tratar porque ela foi a tempo. O menino foi até a polícia dizer que seu melhor amigo tava desaparecido. Como eles estavam de férias, ninguém entendeu por que ele achava isso, mas ele insistiu que tinha certeza que ele tinha sumido. E quando finalmente fizeram o boletim de ocorrência, o motivo era: fazia 2 dias que seu amigo não mandava um reel pra ele. Famosos que têm alergias bizarras. O Hwang Min-kyung é alérgico a sal. Isso faz com que ele não só não possa comer nada salgado, mas também não pode transpirar nem chorar sem ficar todo se coçando. Já a Ariana Grande tem alergia a tomate e teve que cancelar alguns shows quando a sua garganta fechou por comer a fruta. O V do BTS tem alergia às altas temperaturas do corpo dele. Se ele dançar num show, ficar com febre e a sua temperatura ficar muito alta, ele começa a sentir muita coceira e até incha. Por fim, a Cisa não pode comer bananas, maçãs, gema de ovo, carne bovina, frango, arroz de salmão, leite de vaca, morango, camarão, toranjas e limões. Meu Deus, que vida triste. Coisas que no Brasil são normais, mas em outros países são de rico. Comer manga. Aqui tem pé de manga em literalmente toda esquina, mas em alguns países, como o Japão, é uma fruta muito cara, que pode custar mais de R$100. Havaianas. Aqui, vende no mercado e qualquer pessoa tem, mas na Europa, um par básico pode custar quase R$200 e virou um símbolo de status. Arroz e feijão. É o almoço padrão de qualquer brasileiro, mas em alguns países, o almoço normal é um sanduíche. E pra comer arroz e feijão, você precisa ir num restaurante especializado
especializado, que custa muito caro. Por fim, dentista. Aqui é um serviço que a maioria das pessoas tem acesso, e tem inclusive de graça nos postinhos. Mas em alguns lugares, como a Inglaterra, é extremamente caro, e é normal andar por aí com o dente meio podre. Jeitos burros que crianças colaram em prova. Um menino resolveu gravar um áudio com toda a matéria, pra na hora de fazer a prova, escutar ele no fone de ouvido. Só que no dia seguinte, na hora de conectar o celular no fone, ele sem querer conectou no alto-falante da sala de aula. E quando foi ouvir as respostas, tocou na sala inteira. Todo mundo reconheceu a voz dele e ele reprovou com 0. Outra menina resolveu colar usando uma máscara, escrevendo as respostas dentro dela. Na hora de responder, ela tirava a máscara, olhava e colocava de novo. Só que o professor começou a achar meio estranho e pediu pra ela tirar a máscara pra conversar. Ela tava muito confiante de que ele não ia ver, então tirou, sem perceber que a tinta da caneta tinha manchado a sua cara inteira. Pessoas que maltrataram animais e levaram o troco. Essa mulher abandonou 35 gatinhos bebês em um parque dos Estados Unidos, mas descobriram e ela foi pro tribunal. Só que o juiz amava muito os animais e resolveu não prender ela, mas sim botou ela pra passar 24 horas sozinha numa floresta, no frio e sem abrigo, pra ela refletir sobre como aqueles gatinhos se sentiram. Já esse casal deixou seu cachorro sozinho por uma semana em uma casa cheia de lixo, vivendo em condições muito ruins. E quando o casal chegou no tribunal, o mesmo juiz teve outra ideia de punição. Deixou eles por horas no pior lixão da cidade, pra que sentissem exatamente o que o seu cachorro sentiu. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2023, esse menino ouviu sua irmã gritar do lado de fora de casa e foi correndo ver o que estava acontecendo. E foi aí que ele viu um cara tentando raptar a sua irmã. Na hora, ele pegou o estilingue e a bolinha de gude que tava brincando e atirou no cara, junto com uma pedra, que foram direto na cara do sequestrador que largou a menina. Em 2007, aconteceu um tiroteio perto de uma escola dos Estados Unidos e uma bala atravessou a parede e atingiu a mochila de um menininho. Todo mundo ficou em choque, até verem que ele atingiu o videogame que ele tinha levado pra escola escondido da mãe. Como seria a sua vida se não existissem essas coisas? Se não inventassem música, o mundo seria depressivo. A música libera dopamina que te deixa mais alegre. E também foi essencial para a humanidade desenvolver a fala. Mas se o papel higiênico não tivesse sido inventado, você usaria espigas de milho para se limpar. E sem ele, doenças se espalhariam muito fácil. E o banheiro seria o lugar mais perigoso e mortal da casa. Agora, se o YouTube não tivesse sido inventado, seria impossível pessoas comuns ficarem famosas. E pessoas como Justin Bieber e o MrBeast seriam anônimos. Fora que, para fazer qualquer coisa como trocar uma lâmpada, você precisaria ler um manual. Mas se não inventassem a geladeira, as pessoas usariam sapos para conservar a comida, porque eles soltam algumas coisas que fazem ela azedar mais devagar. Mas você pegaria muitas doenças por comer comida estragada sem querer. E sapo também. Por fim, se a pizza não tivesse sido inventada, a gente não teria delivery de comida hoje, porque ela foi a primeira comida a ser entregue em casa. আরেকবার যদি দেখছি না তন্মীর সাথে বাজে আচরণ করতে টুকরা টুকরা করে আচ্ছা ভাইয়া রাখবো। দু একটা কি বল হ্যাঁ আজকের মতো তাহলে ক্লাস শেষ। সাবধানে সবাই বাসায় যাও, ঠিক আছে? কালকে আবার দেখা হচ্ছে। যোগ বানা ফেললেন, এমন কেন আপনি? কপাল ভালো জাফর ভয় পেয়েছে তাহলে তো আমাকে দিকের মধ্যে ভাষা দিয়েছে বললাম এই জায়গায় নাকি মাগুর মাছের চাষ করে সময় নেই যে কাজের জন্য এই শহরে আসছো সেটা অতি দ্রুত শেষ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে তন্নি আই এম সরি তুই আমাকে চিনোস? চিনোস না তুই আমাকে? ছাড়েন, তুই আমাকে চিনোস না? সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে। বন্ধু? হ্যাঁ এই বন্ধু আপনার অঞ্চলে শুধু জাফরেরই তো সরি বলাটা ঠিক হয়নি সোহা বলো তো 7 যোগ 3 কত? ভেরি গুড। আনবো সব কিছু আনবো মার খেয়াল রাখিস। আচ্ছা।
তারপর থেকে টাকার বিনিময়ে মানুষকে মেরে ফেলি। আপনি জাফরকে মারতে চান, আমাকে কিছু টাকা দিলে আমি মেরে ফেলবো। কি মরা যাবে? কি বলো? তার মানে হচ্ছে আমরা যদি বিয়ে করে ফেলে তুমি মরে যাবা? আমি তো বিয়ে করবো না। সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে দলে দলে এত কিছু, হ্যাঁ? তা 2-1টা ইনিংস রেখেছিস নাকি সব শেষ করে দিস? এখন আমরা যোগ বিয়োগ করব, ঠিক আছে? 7 যোগ 3 কে পারো? হাত তোলো। কিন্তু এই 4 লাইন তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? ও এটা, আরে এটা অচেনা শহর, অচেনা মানুষ। একজনকে তো অন্তত ছিল। হ্যালো, দেরি করতেছো কেন? আমি শুভ। চাবাস। পরের 4 লাইন আবার আমরা আগামীকাল শিখবো। কি কি হয়েছে বলেন তো? জীবনটা কে ভাইয়া, কেমন আছিস? কেমন আছিস রে? পড়াশোনা? আসসালামু আলাইকুম মা, কেমন আছো? টুম্পা কেমন আছে? আমি ভালো আছি। কোনো সমস্যা হচ্ছে না না? কথা বলবেন না কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা কথা কি এর দেখছো? উল্টা পাল্টা কিসের কথা দেখ? অবাক হলেন? বছর খানেক আগে পারিবারিকভাবে